Interpretação. A derrota da Armada Espanhola tem de ser considerada uma das de melhor custo-benefício na história militar. Uma potência medíocre que mal sustentava um exército permanente foi capaz de intimidar o maior império de seu tempo. O que tornou a vitória possível foi a aplicação de uma máxima militar básica: ataque os pontos fracos do inimigo com seus pontos fortes. A força da Inglaterra era sua pequena e móvel marinha e sua rede sofisticada de informações secretas. Seus pontos fracos eram seus limitados recursos em homens, armamentos e dinheiro. A força da Espanha estava em sua imensa riqueza e em seu enorme exército e frota. A sua fragilidade estava na precária estrutura de suas finanças, apesar da magnitude, e no desajeitado tamanho e lentidão de seus navios. Elizabeth recusou-se a lutar nos termos da Espanha, mantendo seu exército fora da briga. Em vez disso, ela atacou as fraquezas da Espanha com suas fortalezas, atormentando os galeões espanhóis com suas nós menores, causando uma devastação nas finanças do país, usando observadores especiais para emperrar sua máquina de guerra. Ela conseguiu controlar a situação mantendo baixos os custos para a Inglaterra, enquanto tornava o esforço de guerra cada vez mais caro para a Espanha. Acabou chegando a hora em que para Filipe só restava o fracasso. Se a armada afundasse, ele estaria arruinado durante anos, e, mesmo que a armada triunfasse, o custo da vitória seria tão alto que ele se arruinaria tentando explorá-la em solo inglês. Compreenda, não existe ninguém ou grupo que seja completamente fraco ou forte. Todos os exércitos, por mais invencíveis que pareçam, tem um ponto fraco, um lugar que ficou desprotegido ou não se desenvolveu. O próprio tamanho pode acabar sendo uma fragilidade. Entretanto, até o grupo mais fraco tem algo em que se apoiar, uma força oculta. Seu objetivo na guerra não é simplesmente acumular uma pilha de armas, aumentar seu poder de fogo para poder explodir seu inimigo. Isso é desperdício, caro de construir, e deixa você vulnerável a ataques no estilo guerrilha. Investir contra seus inimigos, golpe a golpe, força contra força, também não é estratégico. Em vez disso, você precisa primeiro avaliar os pontos fracos deles: problemas políticos internos, moral baixo, finanças abaladas, controle excessivamente centralizado, a megalomania de seu líder. Enquanto você mantém cuidadosamente suas próprias fraquezas fora do conflito e preserva sua força para o longo percurso, atinja repetidas vezes o calcanhar de Aquiles dos inimigos. Ter suas fraquezas expostas e saqueadas os desmoralizará, e, quando eles se cansam, novos pontos fracos se expõem. Ao calibrar cuidadosamente forças e fragilidades, você pode derrubar seu Golias com um estilingue. A abundância me empobrece. Ovídio, 43 a.C. 17 DC. Chaves para a guerra. Pode-se definir a realidade como uma série nítida de limitações a todos os seres vivos, sendo a morte a última fronteira. Temos apenas uma determinada quantidade de energia para gastar antes de nos cansarmos, somente uma quantidade na forma de alimento e recursos está disponível para nós, nossas habilidades e capacidades vão apenas até esse ponto. Um animal vive dentro desses limites, ele não tenta voar mais alto, correr mais rápido ou gastar uma energia sem fim acumulando uma pilha de comida, pois isso o deixaria esgotado e vulnerável a ataques. Ele simplesmente tenta aproveitar ao máximo o que tem. Um gato, por exemplo, pratica instintivamente uma economia de movimentos e gestos, jamais desperdiçando o esforço. Pessoas que vivem na pobreza também têm uma forte consciência de seus limites, forçadas a tirar o maior proveito do que têm, elas são infinitamente inventivas.
A necessidade tem um poderoso efeito sobre sua criatividade. O problema enfrentado por aqueles de nós que vivem em sociedades ricas é que perdemos a noção de limite. Somos cuidadosamente protegidos da morte e podemos passar meses, até anos, sem pensar nela. Imaginamos um tempo infinito à nossa disposição e aos poucos nos afastamos cada vez mais da realidade, imaginamos uma energia infinita a qual recorrer, pensando que podemos ter o que desejamos simplesmente nos esforçando mais. Começamos a ver tudo como ilimitado à boa vontade dos amigos, a possibilidade de riqueza e fama. Algumas aulas e livros a mais e podemos ampliar nossos talentos e habilidades até nos tornarmos pessoas diferentes. Pesado mesmo, cara. É fazer 4 anos de cursinho e continuar zerando física. Habilidades até nos tornarmos pessoas diferentes. A tecnologia pode tornar tudo realizável. A abundância nos faz ricos em sonhos, pois nos sonhos não há limites. Mas isso nos deixa pobres em realidade. Ficamos mulas e decadentes, entediados com o que temos e precisando de choques constantes para nos lembrar de que estamos vivos. Na vida você tem de ser um guerreiro, e guerra requer realismo. Enquanto outros podem encontrar beleza em sonhos infindáveis, guerreiros a encontram na realidade, na consciência de limites, tirando o melhor partido do que têm. Como o gato, eles procuram a perfeita economia de movimento e gestos, o modo de conferir a seus golpes a maior força com o menor esforço. A consciência que eles têm de que seus dias estão contados, de que podem morrer a qualquer instante, os mantém com os pés na realidade. Há coisas que eles jamais podem fazer, talentos que jamais possuirão, metas grandiosas que jamais alcançarão, isso dificilmente os preocupa. Guerreiros concentram-se no que eles têm, nas forças que eles possuem e que devem usar de forma criativa. Sabendo quando diminuir a marcha, renovar, economizar, eles duram mais do que seus adversários. Eles jogam no longo prazo. Nos últimos anos do governo colonial francês no Vietnã e, em seguida, durante a Guerra do Vietnã, o líder militar dos insurgentes vietnamitas foi o general Viô Nguyen Giap. Primeiro com os franceses e depois com os americanos, ele enfrentou um inimigo com recursos, poder de fogo e treinamento muito superiores. Seu próprio exército era uma coleção diversa e esfarrapada de camponeses, eles tinham disposição para o combate, um profundo senso de propósito, porém pouco mais do que isso. Giap não tinha caminhões para transportar suprimentos, e seus sistemas de comunicação eram do século XIX. Outro general teria tentado se atualizar, e Giap teve oportunidade. Ele recebeu oferta de caminhões, rádios, armas e treinamento da China, mas ele a viu como uma armadilha. Não era só que ele não quisesse gastar seus limitados fundos nessas coisas, no longo prazo, ele acreditava, tudo o que fariam era transformar os norte-vietnamitas em uma versão mais fraca de seu inimigo. Em vez disso, ele preferiu tirar o maior proveito do que possuía, transformando as fraquezas de seu exército em virtudes. Caminhões podiam ser vistos do céu, e os americanos podiam bombardeá-los. Mas os americanos não podiam bombardear linhas de suprimento que não pudessem ver. Explorando seus recursos, portanto, Giap usou uma vasta rede de trabalhadores braçais camponeses para transportar suprimentos nas costas. Quando chegavam a um rio, eles usavam pontes de cordas penduradas logo abaixo da superfície da água. Até o final da guerra, os americanos ainda estavam tentando descobrir como o Vietnã do Norte supria seus exércitos no campo de batalha. Enquanto isso, Giap desenvolvia táticas de guerrilha rápida que lhe davam um enorme potencial para interromper as linhas de suprimentos americanas.
Para combater, movimentar as tropas e transportar suprimentos, os americanos usavam helicópteros, que lhes davam uma tremenda mobilidade. Mas a guerra basicamente tinha de ser travada no chão, e Giap foi infinitamente inventivo ao usar a selva para neutralizar o poderio aéreo americano, desorientar a infantaria americana e camuflar suas próprias tropas. Ele não podia esperar vencer uma batalha campal contra o armamento superior dos Estados Unidos, portanto, colocou seu esforço em ataques espetaculares, simbólicos, desmoralizadores que provariam a futilidade da guerra quando aparecessem na televisão americana. Com o mínimo que tinha, ele criou o máximo de efeito. Exércitos que parecem ter superioridade em dinheiro, recursos e poder de fogo tendem a ser previsíveis. Confiando em seu equipamento, e não no conhecimento e na estratégia, eles ficam mentalmente preguiçosos. Quando surgem os problemas, a solução que encontram é acumular mais do que já tem. Mas não é o que você tem que lhe traz a vitória, é como você usa isso. Quando você tem menos, é naturalmente mais inventivo. A criatividade lhe dá uma vantagem sobre inimigos dependentes da tecnologia, você vai aprender mais, vai se adaptar melhor e será mais esperto do que eles. Incapaz de desperdiçar seus limitados recursos, você os usará bem. O tempo será seu aliado. Se você tem menos do que seu inimigo, não se desespere. Você sempre pode inverter a situação praticando a economia perfeita. Se você e seu inimigo estão em igualdade de condições, apoderar-se de mais armamentos importa menos do que usar melhor o que você já tem. Se você tem mais do que seu inimigo, combater com economia é sempre importante. Como disse Pablo Picasso, mesmo sendo rico, haja como pobre. Os pobres são mais inventivos, e quase sempre se divertem mais, porque valorizam o que têm e conhecem seus limites. Às vezes na estratégia você precisa ignorar sua maior força e se obrigar a obter o máximo do mínimo. Mesmo que você tenha a tecnologia, guerreie como o camponês. Isto não significa se desarmar ou deixar de explorar as vantagens que você possa ter em equipamentos e provisões. Na Operação Tempestade no Deserto, a campanha dos Estados Unidos contra o Iraque, em 1991, os estrategistas militares americanos fizeram pleno uso de sua tecnologia superior, particularmente no ar, mas não dependerão disso para a vitória. Eles tinham aprendido a lição de sua derrocada 20 anos antes no Vietnã, e suas manobras mostravam o tipo de ataques simulados e uso da mobilidade associados com forças menores do tipo guerrilha. Esta combinação de tecnologia avançada mais criatividade provou ser devastadora. Tem uma ferramenta que se chama HeyGen, que ela cria vídeo no seu lugar. Olá, o que você está vendo aqui? Da mais criatividade provou ser devastadora. Guerra é um equilíbrio de fins e meios. Um general talvez tenha o melhor plano para alcançar um determinado fim, mas se não tiver os meios para realizá-lo, seu plano é inútil. Generais sábios ao longo dos tempos, portanto, aprenderam a começar examinando os meios que têm à mão e depois desenvolver sua estratégia a partir destas ferramentas. Isso é o que fez de Aníbal um brilhante estrategista. Ele pensava sempre primeiro nos dados, a composição de seu próprio exército e a de seu inimigo, suas respectivas proporções de cavalaria e infantaria, o terreno, o moral de suas tropas, o clima.